Muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Que vocês todos tenham um feliz ano de 2025. Mas que ele seja diferente na sua vida. Que você possa examinar, você se autoexaminar, se autoconhecer. Com base no Evangelho segundo o Espiritismo, estudado de 1 a 4 horas por dia, que você possa se conhecer e aprender a fazer um mapa do que você precisa se corrigir, aonde você precisa se educar, o que você precisa estudar, aprender. Fora do estudo não há conhecimento seguro. Isso é determinação de Deus. Fora do estudo seguro, não há conhecimento seguro. A vida foi feita para nós aprendermos as leis de Deus e cumprirmos integralmente. Por isso que a partir de hoje, de vez em quando também vou fazer uns estudos muito profundos, porque o professor só usa livro seguro, o professor não faz palestra. Quem anda sério não faz palestra. Só procura fomentar o estudo da verdade. Da verdade. E a verdade está só em lugares seguros. Então, do livro Religião dos Espíritos, Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. É um estudo que ele faz do Livro dos Espíritos, que é o primeiro livro da coletânea de 5 que formam o Espiritismo, que formam o Consolador Prometido, que vieram, esses 5 livros, completar o cristianismo. Aqui está o cristianismo perfeito, Moisés, Jesus e o Espiritismo. Então nós vamos aqui pegar algumas leituras para a nossa reflexão. A ideia é fomentar a reflexão e a sua reforma íntima feita por você. Não é encaminhada por palestrante. Aqui não tem negócio de palestrante, de pastor, de padre, nada disso. Aqui tem professor que estuda há 50 anos e ainda está aprendendo. Então, o primeiro texto de Emmanuel para a nossa reflexão, que nós escolhemos, Memória além túmulo. Automaticamente, por força da lógica, elege o homem na contabilidade uma das forças de base ao próprio caminho. Contas maiores legalizam as relações do comércio e contas menores regulamentam o equilíbrio do lar. Débitos pagos melhoram as credenciais de qualquer cidadão, enquanto que os compromissos menosprezados desprestigiam a ficha de qualquer um. Não é verdade? Aqui no mundo material, quem não cumpre seus deveres, quem não paga as coisas certas, quem não recolhe os impostos corretos, quem explora os seus semelhantes, vendendo às vezes
apartamentos, carros, objetos de comércio das lojas, tendo lucros exorbitantes. Isso é explorar o próximo. E a pessoa se torna um dos corruptos. Assim também, para lá do sepulcro, assim também é depois da morte. Surge o registro contábil da memória como elemento de aferição do nosso próprio valor. Todos estamos reencarnados, vamos passar pelo fenômeno da morte, deixar o corpo, mas o espírito continua com a sua individualidade, com as suas obras boas e ruins, com as dívidas pagas e as dívidas que não pagou. E ele vai passar aperto diante de sua consciência e diante da justiça divina. Ninguém escapa à justiça divina. Assim também para lá da morte, surge o registro contábil da memória como elemento de aferição do nosso próprio valor. A faculdade de recordar é o agente que nos premia ou nos pune ante os acertos e os desacertos da rota. Depois da morte, todos vamos recordar os nossos atos das vidas anteriores ou da vida anterior, da reencarnação que acabou. Dessa forma, se os atos louváveis são recursos de abençoada renovação e profunda alegria nos recessos da alma, as ações infelizes se erguem. Eu vou ler novamente. Dessa forma, se os atos louváveis são recursos de abençoada renovação e profunda alegria nos recessos da alma, as ações infelizes se erguem, além do túmulo, por fantasmas de remorso e aflição no mundo da consciência. É aqui que está o Espiritismo. O Espiritismo veio explicar como é que Deus nos criou, quais as leis que Ele criou. O Espiritismo está mostrando que ninguém morre. A morte, nós passamos pela morte apenas do corpo de carne. Ao pó volta, porque foi utilizado por nós naquela encarnação. Mas o espírito continua com a sua individualidade e vai responder por tudo. Se for para ter dor na consciência, ele vai ter dor na consciência. Se for para sentir remorso, ele vai sentir remorso. Se for para sentir alegrias, é claro que ele vai sentir alegrias do dever cumprido. Crimes perpetrados, faltas cometidas, erros deliberados, palavras delituosas e omissões lamentáveis esperam-nos a lembrança, impondo-nos em reflexos dolorosos o efeito de nossas quedas e o resultado de nossos desregramentos, quando os sentidos da esfera física não mais nos acalentam as ilusões. Isso vai acontecer e acontece com todos depois da morte. Por isso que Jesus veio mostrar que devemos estudar as leis, amar ao Pai, estudando suas leis, compreendendo seus ensinamentos.
e nos preparando para sermos bons e responsáveis alunos. Foi para isso que Deus nos criou. A maioria de nós, quando chega aqui na reencarnação, nós somos envolvidos pelos vícios do materialismo, a riqueza, a facilidade de usar drogas, de comprar tudo e todos, de corromper os outros. As riquezas do mundo material selvagem, que aí está na política, nas famílias. E o pior, nas religiões. O materialismo está sendo infiltrado na nossa religião de forma agressiva e dominando a maioria. Ele começa a dominar pela ignorância, fazendo a criatura não estudar para ser instrumento das suas ilusões. Crimes perpetrados, faltas cometidas, erros deliberados, palavras delituosas e omissões lamentáveis esperam-nos a lembrança, impondo-nos em reflexos dolorosos o efeito de nossas quedas e o resultado de nossos desregramentos. Quando os sentidos da esfera física não mais nos acalentam as ilusões. Todos vamos passar por esse processo. Todos. Todos os seres vão passar por esse processo. E é por isso que vão ter necessidade de voltarem à reencarnação como alunos, aqueles que estão nessa situação, como alunos reprovados. E voltam quantas vezes necessárias forem, até se tornarem alunos competentes. Não esqueceis, assim que, além da morte, a vida nos aguarda em perpetuidade de grandeza e de luz. E que, nessas mesmas dimensões de glorificação e beleza, a memória imperecível é sempre o espelho que nos retrata o passado, a fim de que a sombra reinante em nós se dissolva nas lições do presente, impelindo-nos a seguir, desenleados da treva, no encalço da perfeição com que nos acena o futuro. É por isso que veio o cristianismo, desde Moisés, chamando a atenção de seus filhos queridos, de seus irmãos queridos, para sempre andarem no caminho correto. E nós somos teimosos, recalcitrantes, vaidosos, orgulhosos, não queremos. E chegamos aqui, nos iludimos com tudo que é a matéria. Então essa foi uma chamada pedagógica de Emmanuel. E agora nós vamos para a segunda chamada. De Emmanuel, com a intenção de fomentar a responsabilidade de cada um de nós nesta encarnação. Conhecer o cristianismo sem essas perturbações de várias religiões, que várias religiões estão fazendo. Procurar conhecer o cristianismo puro, porque o objetivo dele é nos tratar como alunos, nos fornecendo os ensinos responsáveis para nos tornarmos criaturas do bem.
cadinho, muitas vezes, Emanuel, muitas vezes na terra, na posição de cultores da delinquência, muitas vezes na terra, na posição de cultores da delinquência, aos políticos aí. Olha, muitas palestrantes fazendo isso. Conseguimos escapar das sentinelas da punição. Faltas não previstas na legislação terrestre, como sejam certos atos de crueldade e muitos crimes da ingratidão, muros adentro de nossa vida particular, quase sempre acarretam a queda e a perturbação, a enfermidade e a morte de criaturas que a divina bondade nos põe no caminho. Quantos crimes que a justiça terrena não está conseguindo achar e nós estamos praticando. A calúnia, falar mal dos outros, falar por trás, inventando mentiras, falando mentiras, falando que leram livros e nunca leram, não pagando os impostos. Nós estamos cometendo crimes terríveis. De outra feita, quando positivamente enodoados com o ferrete da culpa, conseguimos aligeirar nossas penas ou delas nos exonerar, subornando consciências dolorosas no recinto dos tribunais. Quantos operadores do direito que estão ajudando os criminosos a esconderem seus crimes, a não pagarem por eles? Quantos advogados, promotores, defensores, juízes que se tornam corruptos, desembargadores, policiais? Todos vamos responder depois da morte. E as respostas serão duras. Por isso que temos que estudar o Espiritismo, aonde estudaremos a justiça divina, que não falha. Todavia, a reta justiça nos espera. A reta justiça nos espera. Esse é o alerta do verdadeiro cristianismo. Todavia, a reta justiça nos espera, infalível e além da morte, ainda mesmo quando tenhamos legado ao mundo vastas parcelas de cultura e benemerência. Eis que as marcas da ignomínia se nos destacam do ser, então expostas à grande luz. Nada escapa da justiça de Deus, nada. É isso que o livro O Céu e o Inferno veio nos mostrar, o quarto livro da coletânea maravilhosa de O Consolador Prometido. Nessa crise inesperada, imploramos nós mesmos retorno e readmissão nos cursos de trabalho em que se nos desmandaram a deserção e a falência, a fim de ressarcirmos os débitos que os homens não conheceram, mas que vibram obcecantes no imo de nossas almas. Aí está a lei de justiça, a lei de causa e efeito e a lei da reencarnação. Por isso que muitas criaturas vão voltar, muitos desembargadores vão voltar como funcionários baixos lá dentro do juizado. Nunca vão poder subir na carreira até acertarem todos os seus erros do passado. Aqueles que vendem sentença, que enganam os outros. Vários advogados vão responder seriamente com a cegueira, a surdez, a cabeça grande.
vários, todos passarão às vezes por provas dificílimas, porque foram teimosos quando tinham tudo para ser do bem. Não foram. Não foram. E vão responder por isso, todos. É assim que voltamos ao cadinho fervente da purgação, retomando nos fios da consanguinidade a presença daqueles que mais ferimos, para desenvolver-lhes em ternura e devotamento os patrimônios dilapidados, rearticulando os elos da harmonia que nos ligam a todos na universalidade da vida perante a lei de Deus. Muitos vão ter problemas sérios na família, doenças gravíssimas, que nós chamamos de expiações, sabe? Que são doenças gravíssimas. Quem é que está ali pagando aquilo? Os infratores de vidas passadas, os corruptos, os corruptores. Ali estão médicos que enganaram os outros, que seduziram mulheres escondidos dentro dos hospitais ou dos consultórios, desrespeitando as criaturas, vão voltar muitas vezes em duras expiações, ou também em duras provas. Tem diferença. Depois voltamos a explicar. Em duras provas. Reverenciemos desse modo, no lar humano, não apenas o templo de carinho em que se nos reabastecem as forças no exercício do bem eterno, mas igualmente a rude escola da regeneração em que retomamos o convívio dos velhos adversários. O convívio dos velhos adversários. Ninguém foge dos acertos na lei de Deus. O convívio dos velhos adversários que nós mesmos criamos, a ressurgirem na forma de aversões instintivas e desafetos ocultos, que nos constrangem cada hora a lição da renúncia e a mensagem do sacrifício. Aqui é que está o Espiritismo como ciência, como filosofia e, obviamente, como religião, explicando como funciona a lei de justiça, de causa e efeito, a lei da reencarnação, e que ninguém vai para o inferno. O inferno é dentro de você, na sua consciência, e todos vão ter oportunidades de se refazerem. Todos. Claro que o aluno mais rebelde vai ter a lição mais dura. O aluno mais respeitador, mais cumpridor, vai ter a lição mais rápida, vai aprender mais rápido, vai se reformar mais rápido, vai fazer a sua reforma íntima e moral e vai ressarcir os danos. E pegando o caminho para a perfeição de forma diferente. De forma diferente, ou seja, em consonância com as leis de Deus. E por mais inquietante se nos afigure a experiência no educandário doméstico, guardemos dentro dele extrema devoção ao dever, perdoando e ajudando, compreendendo e amparando sem descansar, pois somente aquele que se engrandeceu entre as quatro paredes da própria casa é que pode, em verdade, servir à obra de Deus
no campo vasto do mundo. Emanuel, o nosso benfeitor, o nosso professor que vem trazendo para nós os ensinos do cristianismo verdadeiro, nos mostrando como devemos nos preparar para sermos bons alunos, responsáveis alunos, aprendizes e operadores do bem, a fim de que possamos subir de forma segura, jurídica, divina, os degraus da perfeição. Só assim mudaremos a face desse planeta escola para um planeta de regeneração, de amor. O amor é a prática integral de tudo que está aqui. Nós fomos criados para amar. Nós fomos criados por Deus para cumprir as suas leis e sermos, ao final, abraçados por Ele como filhos queridos que completaram todo o curso pelos seus próprios esforços, chegando à perfeição. Chegando à perfeição relativa, porque é a perfeição pura só de Deus. Meus queridos amigos, muita reflexão nesse ano, para termos coragem de começar as mudanças aqui dentro de nós, estudando o Evangelho, não perdendo mais tempo com banalidades do mundo material, estudando para nos recuperarmos como alunos responsáveis, como filhos verdadeiros de Deus, como praticantes dos seus ensinos e do seu Evangelho, aonde estivermos. Cristão, segundo Lucas, é aquele que segue Jesus à risca, é aquele que conhece, que compreende, que entende, que assimila pedagogicamente seus ensinos e inicia a ginástica, corajosamente a ginástica da reforma íntima, da reforma moral, para que de dentro de seus pensamentos e de seus atos só saia a luz. Nossos trabalhos no Núcleo de Estudos Espíritas e Jurídicos, Gesiel, estão no YouTube, no Facebook e no Instagram. Sempre um abraço fraterno a todos. Muito obrigado pela atenção. E que tenhamos coragem de fazer a nossa parte, enquanto temos tempo nesta encarnação. Um grande e fraternal abraço. Obrigado pela atenção.